Beleza. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um episódio deste podcast. E hoje eu recebo aqui o Gabriel Costa e o Sandro Mariano, que estão à frente do grupo católico Fraternidade Estudantil São Thomas More. E, bom, sejam bem-vindos e é uma alegria receber vocês. Obrigado por aceitarem o convite. Obrigado pelo convite, Gabriel. Fiquei muito feliz quando recebi. Fico muito feliz de estar aqui compartilhando sobre a São Tomás More, sobre o nosso trabalho. Quero agradecer ao Sandro também, porque ele que me comunicou. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Que isso, eu que agradeço também o convite. Sempre um prazer. Bom, Sandro, você já é conhecido aqui. E, Gabriel, se você quiser se apresentar, falar sobre a sua trajetória. Então, eu entrei na UFBC em 2021. Quando eu entrei, eu não fazia a mínima ideia do que eu ia encontrar, assim, falando em aspecto de católico mesmo. Eu entrei para São Tomás More em 2023, né? Eu entrei no BCT, no Bacharelado em Ciência e Tecnologia, em 2021, já querendo cursar Ciência da Computação. Atualmente eu estou terminando o BCT e eu vou já pegando algumas matérias de Ciência da Computação. Em 2023 eu entrei para São Tomás More. Quando estava lá nos primórdios do grupo, quando tinha bem pouca gente, que foi fundada pelo Horácio, pelo Caio e pelo Victorelli, né, que depois juntou com o grupo do Terço, que era conduzido pelo Sandro, e aumentou bastante o grupo. Eu fui um dos primeiros membros da São Tomás More, e desde então a gente vem aí administrando o grupo, com as palestras, com o grupo de estudos, com o grupo de oração, o terço, para conduzir cada vez, para aumentar o grupo, para crescer, para conduzir no aspecto de moldar mesmo, um pensamento que assim a gente preza muito pela educação clássica, pelos valores cristãos, pelos valores católicos. Então, nesse aspecto mesmo que a gente conduz o grupo, tentar moldar. Certo. Perfeito. Então, assim, queria saber como que surgiu formalmente, porque não sei se vocês são algo oficial da faculdade, uma fraternidade mesmo, se é que uma entidade, né? Ou se é alguma coisa meio que paralela, só algo em comum que os alunos têm. E como você já falou, né, que foi a junção de um grupo de oração e tal, mas como surgiu oficialmente, assim? Vocês foram espontâneos ou tiveram referência de um outro grupo, de uma outra faculdade? Se vocês puderem contar como foi. Então, o grupo seria bom se o Guilherme estivesse aqui, né? Porque foi um dos fundadores, mas o grupo foi fundado pelo Guilherme, pelo Caio e pelo Victorelli. O Caio disse que quando ele gosta bastante de contar essa história, ele disse que ele queria fazer amigos católicos na universidade, ele estava procurando amigos católicos. E um dia ele encontrou o Guilherme. E depois ele encontrou o Vitorelli também, e eles três tiveram a ideia de fundar um grupo de católicos dentro da universidade, uma entidade. E o Guilherme teve uma ideia genial, que ele cruzou várias referências no Instagram de pessoas que seguiam a UFBC e seguiam páginas católicas. Eu lembro que uma página que ele pegou foi a Iniciativa Condor, por exemplo. E nisso ele foi atrás de muita gente. Ele conseguiu chegar até em muita gente assim. E assim, eu entrei, que eu conheci o padrinho do Guilherme, na verdade, numa festa que eu tinha ido, na festa de São Pio X. Eu conheci o padrinho do Guilherme
E conhecendo o padrinho do Guilherme, ele me apresentou ao grupo, me apresentou ao Guilherme depois. E, assim, como eu disse, o grupo juntou com o grupo do terço depois e, assim, a gente conseguiu o status de entidade. Eu acho que nessa parte o Sandro pode explicar melhor, porque ele que formalizou isso, ele que estava responsável por essa parte. Sim, sim. Esse grupo de oração do terço, ele já tinha um registro, só que ele estava como uma entidade inativa, porque ele deixou de funcionar, né, com a pandemia. Então, o grupo deixou de existir, e o antigo líder desse grupo, ele saiu da faculdade para ser seminarista. Aí, quando ele ia passar, ele sair da faculdade, ele me passou o bastão, digamos assim, como líder responsável pelo grupo, justamente nessa época de transição para as atividades presenciais. Aí tinha pouquíssima gente participando do terço presencialmente, na verdade. O grupo ele tinha mais de 30, 40 membros, se me lembro bem. Então até que era grande, só que muita gente já tinha saído da faculdade durante esse período inativo, na pandemia, ou tinha desanimado mesmo, não tinha voltado ainda para o presencial, estava naquele período meio conturbado de transição. Uhum. E em 2023 foi quando, no segundo ou terceiro quadrimestre do ano, eu tentei voltar mais firme com essa atividade de rezar o terço, justamente aproveitando a entrada de ingressantes, né? Os ingressantes na nossa universidade entram no segundo quadrimestre, normalmente. Em 2023, eu não lembro se por conta da pandemia eles entraram no terceiro quadro, mas eu lembro que foi nessa época. Quis aproveitar a entrada de ingressantes para voltar mais firme com esse grupo. Aí bastante gente foi aderindo. Então, apesar desse grupo no WhatsApp ainda ter lá suas 30, 40 pessoas, a gente tinha no terço participação de 6, 7, às vezes, quando muito, 8 pessoas, não chegava nunca a 10. Mas já era uma atividade muito boa, né? A gente estava conseguindo rezar o terço na faculdade todos os dias. Já era bastante bom. Aí, assim Essa é uma pergunta, cortando assim, a gente já volta. Esse terço era público, assim? Vocês ficavam na frente de um restaurante universitário, na entrada de uma sala, ou era mais, tipo, num lugar mais recluso? Era público. No campo de Santo André era em frente à biblioteca, a gente rezava bem na entrada. E no campo de São Bernardo a gente alternava. Às vezes era público também, às vezes era num lugar um pouco mais reservado, mas fora de sala, perto do Bloco Delta, para quem conhece a universidade, naquela área verde. Outras vezes em frente ao Bloco Beta, que também é o bloco da biblioteca, né? A gente rezava sempre de modo público mesmo. As orações em sala, assim, ocorreram mais para frente, bem pouco, na verdade. Geralmente a gente prefere rezar público mesmo. Uhum. Aí foi justamente numa dessas que eu me deparei com um cartaz de estudos clássicos da Fraternidade Estudantil São Tomás More. Eu vi um cartaz que eles tinham colado lá na biblioteca e entrei nesse grupo. Aí eu vi que tinham, acho que 9 membros, se não me engano. Entre eles estava o Gabriel, o Héctor e um outro amigo nosso, o Horácio, o Vitorelli, o Caio Colosso, um outro rapaz, cujo nome me esqueci, mas está no grupo até hoje, e outras pessoas que eu acho que não participam mais. Inclusive o próprio Caio saiu da universidade, né? Aí, entrando nesse grupo, conhecendo mais o pessoal, a gente acabou indo a uma missa juntos, né? Já na primeira semana de aula, aí em Santo André mesmo, a missa na Sagrado Coração de Jesus, às 8, tomando um café juntos. Fizemos uma amizade, né? Foi uma ótima experiência, bem interessante. A gente compartilhou como é ser católico numa universidade pública, né, federal. Bem legal. Aí na semana seguinte fomos a outra missa, já na Capela São Pio X, novamente, juntos. E aí nesse segundo encontro foi quando a gente decidiu juntar os dois grupos, né? Porque eles já queriam trazer mais essa atividade presencial para a FEBC, de rezar o terço, mais atividades católicas, e eu já estava pensando mesmo em expandir o grupo para outras atividades além do terço, especialmente relacionadas a estudos. Primeiro eu estava pensando no estudo da doutrina católica, né, catecismo, alguma coisa assim. Aí acabou que calhou de ter esse grupo de estudos clássicos. A gente se reuniu, e assim que a gente fez isso, o grupo cresceu assim, muito rápido, exponencialmente mesmo. Foi um amigo chamando o outro, que conhecia, eu conheço um colega católico e tal. O grupo foi aumentando muito rápido. Hoje a gente tem mais de 100 membros, né? Tem bastante gente para uma universidade desse tamanho.
E no dia 6 de novembro de 2023, a gente conseguiu o reconhecimento formal. Então, sim, a gente tem reconhecimento da própria universidade. Eu formalizei um estatuto, bem curto, tem 2 páginas, que fala sobre nossos objetivos, nossas atividades, né, forma de ingresso, nosso nome, essas coisas mais burocráticas. Então, fala, sei lá, que a gente quer promover a formação integral dos nossos membros. Então, tanto a parte acadêmica mesmo, quanto as virtudes morais, formação espiritual, fomentar a nossa, digamos, comunhão, nossa boa convivência, sabedoria, essas coisas. Né? Uhum. Fala sobre nossos deveres, nossos direitos, forma de ingresso, que oficialmente já está como entrevista, mas no fim das contas nem é isso que acontece, né? Se você é amigo de alguém católico do grupo, você só entra. A menos que você seja uma pessoa totalmente... a gente realmente não conhece, que a gente não conhece o membro, a gente precisa conversar com a pessoa, mas em geral, sei lá, mais de 90% das pessoas entraram assim, são amigos de amigos mesmo. Uhum. E a gente conseguiu esse reconhecimento, graças a Deus. A gente foi registrado junto à PROAP, né, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, Ações Afirmativas, algo do tipo, como uma entidade representativa, né, uma entidade que representa os católicos no UFABC, apesar de ter esse foco também nos estudos clássicos. Com isso, eles já tinham o reconhecimento da entidade antiga, que era só de oração, então eu peguei aquele estatuto, já sabia como fazer o reconhecimento, era só renovar, eu já estava como líder, juntei com o nome da fraternidade, então foi basicamente mudar o nome dessa entidade antiga que já estava no meu nome, mudamos o lema, né? O nosso lema é a definição de amizade para Santo Tomás de Aquino, que é idem vele et idem noli. Foi isso, a gente conseguiu esse reconhecimento e tudo começou a funcionar, graças a Deus. Legal. Então a parte política foi relativamente fácil, né? Teve alguma uma barreira política de alguém da reitoria? Porque eu tenho um pensamento de que, sei lá, não seria algo bem-vindo, assim, um ambiente totalmente esquerdista e não seria nem ateu, mas sei lá, agnóstico, né? Não são contra, principalmente a religião católica, provavelmente. Sim. Foi tranquilo nesse sentido ou não? Teve alguma uma barreira assim? Então, graças a Deus foi bem tranquilo. Eu não sei se eles tiveram problema para registrar a primeira entidade, registrar como grupo de oração universitário, né? Antes o nome era Gol. Quem fez isso foi o outro rapaz que me passou a administração. Aí, como foi mais uma atualização desse reconhecimento, até que foi tranquilo, só foi um pouco demorado, né? Porque a entidade foi criada em setembro e o reconhecimento só veio em novembro. Então, eu fui presencialmente algumas vezes lá cobrá-los. Eu acho que isso adiantou um pouco o processo. Mas em relação à perseguição ideológica mesmo, não. Eles tiveram de reconhecer uma entidade que representa os católicos. E a Pró-Reitoria justamente faz isso, né? Reconhece representantes de, sei lá, comunidade negra, comunidade de deficientes. Então, tem diversas entidades que representam pessoas com deficiência, pessoas negras, diversas comunidades na faculdade. Então, para a gente, não foi diferente. Eles aceitaram e, inclusive, contam, eu nunca participei, porque eu não participava do grupo antes, eu entrei na pandemia, né, no grupo de oração. Contam que celebraram missas já na universidade e havia mais participação de funcionários da universidade do que de alunos. Então, os funcionários mesmo não dão muito trabalho assim, não. Interessante. E vocês falaram que não formaram, né, esse grupo anterior que era o de São Tomás More, mas eu acredito que vocês entendam e levam para si, né, esse padroeiro. Né? Vocês podem contar quem foi São Tomás More e por que vocês usaram, não sei o termo certo, mas se inspiraram, se inspiraram, tomaram como o padrinho São Tomás More? Então, o Caio Colosso também gostava de explicar isso, porque assim, São Tomás More,
foi martirizado porque ele se recusou a prestar obediência a Henrique VIII. Ele preferiu permanecer obediente ao Papa. No meio da crise anglicana, quando Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica, que ele queria se divorciar, quando ele fundou a Igreja Anglicana, São Tomás More preferiu prestar obediência à Igreja ao invés de prestar obediência ao rei. Então ele foi martirizado, ele foi condenado à forca. E ele foi um mártir porque ele não quis renunciar aos valores dele. E no ambiente universitário, nós somos constantemente forçados a renunciar aos nossos valores. Ou, mesmo que não seja renunciar aos nossos valores, nós estamos sendo constantemente bombardeados com muita coisa que é contrária ao que nós acreditamos. Sempre vai ter alguém lá na universidade te entregando um panfleto sobre juventude comunista, falando sobre aborto, falando sobre apoia a Palestina, um monte de causa esquerdista, tentando constantemente nos fazer exatamente isso, renunciar aos nossos valores. E nós devemos permanecer firmes, mesmo que isso custe um martírio, assim como São Tomás More permaneceu firme aos valores dele, nós devemos permanecer firmes aos nossos valores, que são os valores que moldaram a civilização, os valores católicos. Perfeito. Algo a acrescentar? Então, corrige-me se eu estiver enganado, mas quem deu a ideia do nome foi o Ettore, né, inclusive. E quando ele me contou a história, ele também adicionou o detalhe de que São Tomás More foi condenado, mas ele foi condenado ficando em silêncio, né? Primeiro, quando começa a perseguição contra ele, foi justamente por ele não ter prestado juramento, mas ele também não foi contra o juramento explicitamente. Ele exerceu o direito dele de não prestar esse juramento e começa a investigar e querer inventar coisas sobre ele. E ele lá sempre se manteve em silêncio, foi preso, ficou sob interrogação durante mais de um ano. Não lembro quanto tempo exatamente, para ser sincero. Mas sei que foi mais de um ano porque ele deixou a barba crescer na cadeia. É uma das histórias que se conta na biografia dele. Uhum. Então ele foi preso por isso. Assim como a postura que nós temos, né? Nós podemos ser perseguidos a qualquer momento, mesmo que nós não façamos nada contra nosso próximo. A gente está sempre, claro, com alguns a gente pode até não manter amizade, mas a gente não é inimigo de ninguém lá, a gente sempre quer o melhor deles, inclusive todos os dias nas extensões do terço nós rezamos pela conversão deles, pelo bem dos alunos da UFABC, então tem sempre esse espírito de que apesar de tudo isso, de a gente estar a serviço de toda a comunidade acadêmica da UFABC, nós somos, né, todo católico é chamada esse serviço, né, a servidão. Apesar disso, a gente pode ser perseguido a qualquer momento. Então, tem esse símbolo também bem interessante. Perfeito. Esse provavelmente é o principal motivo, né? A principal motivação de vocês, que guia o grupo, né? Mas São Tomás More também foi um intelectual, porque vocês têm essa parte também, né? Como vocês disseram, de estudos clássicos e tal. Teve essa parte também dele? Sim. São Tomás More, em geral, ele é conhecido apenas pelo martírio, mas quando se estuda a biografia dele, você vê que ele foi um grande homem durante toda a sua vida. Então, primeiro, ele havia tentou, né, ser religioso na ordem dos cistercienses, se não me engano. Ficou um tempo lá, mas decidiu sair porque ele preferia ser um bom leigo do que um mau religioso. Mas ele manteve muitas dessas práticas que ele aprendeu na vida religiosa, então ele usou silício, por exemplo, a vida toda, sem ninguém saber, né? Só descobriram isso no fim da vida dele, quando ele já ia ser martirizado, ele entregou o silício para a filha. Ele tinha, por exemplo, uma sala, uma espécie de sala, um edifício perto da casa dele, do lado de fora, onde ele mantinha imagens das estações sobre a vida,
de Nosso Senhor, na verdade não sobre a vida, mas sobre o martírio mesmo, sobre a morte de Nosso Senhor, onde ele meditava todas as sextas, ele passava um tempo lá, e a parte intelectual ele foi advogado, trabalhou para a corte inglesa, então ele era um excelente advogado, ganhava diversos casos, mas sempre defendia o lado que ele acreditava que era o correto. Ele nunca defendia uma causa que ele considerasse injusta. Ele dizia, inclusive, uma frase que ele diz, eu não lembro qual que é o parente dele, eu acho que é o pai. Ele disse que se o pai dele pedisse para defender, que São Tomás Moro defendesse a causa dele, né, de seu próprio pai, e do outro lado, quem estivesse acusando fosse o diabo, só que o diabo estivesse certo, São Tomás Moro ainda defenderia o próprio diabo, porque ele está sempre do lado da verdade. Nunca defenderia uma mentira na corte. O serviço de direito, né, é caro, então as pessoas pobres não tinham acesso a esse serviço e ele fazia isso de graça para as pessoas que não tinham condições de pagar pelo serviço de um advogado, então ele sempre foi muito caridoso, além de ser esse grande intelectual, né. Foi conhecido pelo Papa, então ele foi, sim, uma grande figura intelectual, ao mesmo tempo que um grande católico. Então é realmente o espírito que a gente quer ter na nossa faculdade, na nossa entidade. A gente tem esses, na verdade, 3, não só 2, né? 3 coisas que a gente sempre mantém em mente, 3 objetivos que são, primeiro, nosso aprimoramento como católicos, mesmo espiritual, as virtudes, etc. Depois, nossos estudos, nosso aprimoramento intelectual, mas também nossa boa convivência entre nós, né? Formação de amizade, de uma boa comunidade mesmo. Tanto que esse é o nosso lema, o lema da amizade. São Tomás More, ele também é conhecido pelo seu bom humor. Ele levava as coisas que precisam ser levadas a sério, muito a sério. Sua religião, seu trabalho, quando ele estava, por exemplo, jantando com sua família, ele sempre lia algum trecho das Sagradas Escrituras, comentava, trazia o comentário de algum santo, né, um doutor da igreja. Sempre não tolerava nenhum tipo de brincadeira nesse momento, mas depois disso, no momento do jantar mesmo, propriamente dito, ele era sempre alegre, contava histórias, contava piadas, era sempre um homem de muito boa convivência. Tanto que ele tinha muitos amigos, inclusive amigos que, se você olhasse à primeira vista, você pensaria que não seria amigo de um católico desse calibre, né? Pessoas que seriam inimigas da fé. Ele conseguia manter boa amizade até com essas pessoas, que é uma coisa que a gente tem como desafio também na universidade, né? Então, é uma pessoa que dá para seguir grandemente como modelo na nossa vida acadêmica. Uhum. Bom, já que você comentou dos 3 pilares assim do grupo, vocês poderiam destrinchar quais as principais atividades do grupo, além do terço? O que mais vocês fazem semanalmente, eventos que vocês fazem, ou até mesmo trabalhos práticos, não sei se é do dia a dia ou semanal. Tá montado. Perdão. Bem, o terço tem o terço diário, né, em ambos os campi. Tem alguns dias que só tem em Santo André, alguns dias que só tem em São Bernardo, mas às vezes alguma pessoa chama lá no grupo, vê se tem outras pessoas no campus que querem rezar e o pessoal se organiza lá para rezar direitinho. Tem terço 12:30 e 6:30, mas aí vai depender do horário. Tá certinho organizado o horário lá no grupo. Esse é o grupo de oração, o grupo do terço. E também nós temos as palestras. A próxima palestra, inclusive, vai ser amanhã, sobre a arte da retórica, sobre retórica, com um professor que é formado pela USP, que vai dar aula vai dar palestra sobre esse assunto, porque como nós já dissemos, é um tema que nós há um tempo já estamos querendo trazer, que é bem importante, não só para a entidade, mas também para o ambiente universitário como um todo, é a educação clássica.
Alguns quadrimestres, nós, no começo do ano, no primeiro quadrimestre do ano, nós estudamos o Trivium, que é um livro que trata sobre educação clássica, sobre a retórica, gramática e lógica do Adler. E também já tivemos palestras sobre outros assuntos. Essa vai ser a primeira palestra do quadrimestre. Nos outros quadrimestres, nós já tivemos palestras sobre história, sobre tomismo. O Sandro mesmo já deu algumas outras palestras. Eu também já dei uma palestra sobre xadrez. Legal. Também temos o grupo de estudos, que atualmente nesse quadrimestre estamos lendo Utopia, de São Thomas More. Em outros quadrimestres, nós já tivemos como tema Idade Média, já tivemos como tema Grécia Antiga, já lemos, como eu disse, o Trivium. Quadrimestre passado nós estávamos lendo Deus e Razão na Idade Média, o Cantar de Miocide e mais outro que agora eu não lembro, talvez o Sandro lembre. Vida de Constantino. Isso. E também o grupo de caridade. Perdão, esse foi no de Roma Antiga, perdão, confundi. Deixa eu ver. Na verdade, esse quadrimestre passado, isso, Vida de Constantino, nós estudamos no eixo de... No grupo de estudos, a gente sempre estuda uma obra de literatura, uma de história e uma de filosofia, né? Ao mesmo tempo. Sim. Cada semana, uma pessoa apresenta o capítulo relativo a um dos livros, para todo mundo acompanhar as 3 obras ao mesmo tempo, mesmo que não leia as 3. Então, os membros podem ler uma obra só, 2 ou 3. Fica a escolha quem participa. Mas, como o Gabriel falou, foi o Trivium. A gente estava em Idade Média, então estudamos o Trivium, Vida de Constantino, não. Deus e Razão na Idade Média. Foi o de História e de Literatura, foi o Cantar do Miocide. Foi isso. Perfeito. Acho que foi então, isso. são as palestras, os grupos. Sim. Então já fizeram umas palestras semanais, inclusive. Houve uma época que, como os próprios membros palestravam, né? A gente tinha palestra semanal. Agora a gente está conseguindo trazer gente de fora. Infelizmente, isso faz com que a frequência fique menor, mas as palestras aumentam de qualidade, né? Aumenta a quantidade de pessoas que aderem. É bem interessante também. Traz público de fora. Muito bom. E também no grupo de caridade, na esfera da caridade, para o dia 8 nós temos programado uma doação de sangue. Nós vamos em grupo doar sangue no Banco de Sangue de Santo André. E também nós estamos planejando mais para o final do ano, nos organizarmos com as sacolinhas de Natal. Porque foi uma ação que nós fizemos em 2023, que deu bastante certo. Foi o Sandro que coordenou, inclusive. E nós queremos repetir esse ano. Legal. Essas ações trazem outras pessoas que não são católicas da faculdade? Creio que, assim, das outras vezes que nós fizemos, eu não observei se trouxe ou não. Mas eu creio que se nós fizermos uma boa divulgação dentro da faculdade, sim. Porque quando nós fizemos foi algo mais localizado no grupo, mas creio que se nós fizermos algo mais, uma divulgação maior dentro da faculdade, pode trazer outras pessoas que não são católicas, sim. No grupo de oração, sim, e nas palestras, sim. Agora, no de caridade, já pelo menos pelo que eu me lembro, concordo com o Gabriel, não aconteceu, mas poderia, né? No terço, inclusive, já participaram, acho que 1 ou 2 protestantes, sei lá, por curiosidade, não sei quais foram os motivos, por curiosidade, talvez, sei lá. Um deles se converteu, graças a Deus, encontrei com ele esse quadrimestre, inclusive, ele falou que está indo à missa, voltou a casa, graças a Deus. Graças a Deus. Caramba, que interessante. É porque, assim, eu imagino que a questão da caridade chamaria mais outras pessoas, né? Porque meio que eu tenho muitos amigos que não são cristãos, né? Mas que
dão dinheiro para as pessoas que pedem, fazem trabalhos voluntários ou doam dinheiro para instituições ou fazem essas campanhas, quando tem essas campanhas de Dia das Crianças ou de Natal. Então, eu imaginei que por conta dessa atividade caridosa, né, de ajudar outras pessoas, talvez isso chamaria outras pessoas que não fossem católicas, no caso. Eu acho que não aconteceu, mas poderia, realmente. Uhum. E assim, na prática... Só, sim. há uma outra atividade, né, que a gente acabou não mencionando, é que ela acontece muito eventualmente, que a gente visitar lugares, né, em São Paulo, visitar igrejas, museus, Sim. Feira do Livro. Então também tem essa, na parte de formar amizade, né, a gente sempre está organizando esses passeios. Ajuda bastante. É que não, esse ano, esse quadrimestre e no passado ocorreram menos. Mas em 2023 e 2024, a gente, pelo menos 2, 3 vezes no quadrimestre, a gente estava indo A para algum gente lugar. fez um passeio pelas igrejas do Centro Histórico de São Paulo, foi bem bacana. A gente visitou o Museu de Arte Sacra. Legal. Ano passado nós fomos na Sala São Paulo para tomar cerveja, né? Sempre tem o after, né? Sempre tem o after. Sim. E o pós-after. Porque assim, essa era inclusive a pergunta que eu ia fazer depois. Da questão da questão da amizade, né? Porque como na prática vocês fazem isso? Porque às vezes você está num grupo, numa entidade, ou está fazendo algo que tem um certo... tem suas atividades, às vezes as pessoas vão lá só para cumprir essas atividades e não tem a questão da parte da criação da amizade. Como na prática vocês fazem isso? Vocês comentaram agora, mas gostaria de saber mais como seria essa parte. Então, assim, todas as nossas atividades é bem importante a gente por exemplo, é bem importante a gente fazer em grupo. Por exemplo, o terço. Nós temos o grupo do terço justamente para reunir o maior número de pessoas possível. Eu costumo dizer, grupo que reza junto, permanece junto. Então, quando a gente reza o terço junto, a gente também está estreitando os laços de amizade. Quando a gente se reúne para assistir uma palestra, por exemplo, depois da palestra a gente sempre conversa. Às vezes tem o after, que nem o Sandro falou, às vezes a gente vai na esfirraria. Algumas palestras, inclusive, depois da palestra, a gente foi na esfirraria em grupo e ficou lá conversando, comendo. O grupo de estudos também, a gente se reúne, começa a conversar sobre o livro, aí um assunto emenda no outro, a gente vai fazer essa amizade, mas principalmente, que o Sandro falou, a gente marcou algum rolê, a gente marcou algum passeio, mais cultural assim, para visitar algum museu, visitar alguma igreja, passear pelo centro de São Paulo, por exemplo. No início do quadrimestre, por exemplo, nós tivemos um passeio bem para inaugurar mesmo, que nós marcamos de nos encontrarmos para assistirmos a missa na Sagrado Coração, e de lá nós fomos fazer um piquenique no Parque Celso Daniel, que fica bem do lado. Então isso serviu bastante para nós nos conhecermos melhor, para nós estreitarmos os laços de amizade. Foi lá gente que nós não víamos há um tempo. Foi bom para engajar o pessoal, para estreitar mesmo os laços do grupo, para a gente conversar, para colocar o papo em dia. Então é bem legal isso. Não só participar das atividades do grupo em si, do terço, do grupo de estudos, das palestras, mas para a gente formar uma família de almas mesmo, porque fraternidade não pode ser só no nome. Um rezando pelo outro, um ajudando o outro, estreitar laço de amizade mesmo, fazer laço de amizade. Como eu disse, uma família de almas. Sim. E isso vem da própria formação do grupo, né? Como eu havia comentado, a maior parte dos membros entrou por indicação de amigos. Então, geralmente conheci uma pessoa do grupo e um vai apresentando o outro.
e vão se formando grupinhos menores dentro do grupo maior, que é a fraternidade, né? Isso tem seu revés também, né? Que dentro do grupo há vários grupinhos de amizade, como que panelinhas, e sei lá, se você vai ter uma palestra, por exemplo, se a panelinha, alguém da panelinha não vai, talvez ninguém vá, sabe? Mas se um vai, geralmente todos os outros vão junto. Então tem esse lado bom e o lado ruim também. Então a gente sempre tenta estimular, tipo, se você consegue convencer um de lá aí, todo mundo vai. Isso é muito bom. Muito bom, interessante. E na prática, como que vocês fazem as divulgações? Porque o principal, eu acredito que seja um amigo chama um outro amigo, mas existe... Porque assim, quando vocês falaram que quando começou, os caras estavam tentando montar um grupo católico, mas já tipo tinha o de oração, mas eles não sabiam, porque foi isso que eu entendi. Mas no caso o contrário funcionou, porque o Sandro do grupo de oração encontrou o primórdio do grupo de formação clássica, né? Então, como que é a questão da divulgação e se isso tem os seus... se está funcionando, né? Se é uma coisa mais online ou só o boca a boca que funciona mesmo? Então, muita gente ainda entra pelo boca a boca. Os últimos que entraram, bastante gente foi pelo boca a boca, mas tem vários cartazes espalhados pela faculdade, principalmente em Santo André. Em São Bernardo eu não sei dizer muito como tá atualmente, porque o meu campus é de Santo André, então eu que coloco os cartazes de lá, eu fico de olho como tá. Então tem cartaz, por exemplo, do grupo de terço, do grupo de estudos, cartaz mais geral do grupo de São Tomás More mesmo. E quando tem alguma palestra, nós fazemos bastante a divulgação. Então tem um Instagram, nós divulgamos no Instagram, alguns membros também ajudam com a divulgação, eles republicam a publicação no próprio story, ou divulgam a palestra no boca a boca mesmo. Então, tem isso, tem o Instagram, tem cartaz na universidade, tem o boca a boca, e a divulgação do Thomas More é basicamente isso. Uhum. Inclusive, uma outra atividade que acabei esquecendo de comentar, foi que nós conseguimos a oferta de disciplina de latim pela primeira vez na UFABC, né? Então nós fizemos um abaixo-assinado. Nesse abaixo-assinado, por exemplo, a gente colocava o link do grupo, a gente convidava as pessoas, e agora a gente está com um novo abaixo-assinado para criação, agora, dessa vez, da disciplina de grego na UFABC. A disciplina de latim já existia há alguns anos, mas nunca tinha sido ofertada, até a gente conseguir essa oferta por meio do abaixo-assinado. Inclusive, a disciplina lotou, foi a primeira vez que eu vi uma turma de filosofia lotando, de 40 vagas, a UFABC aumentou o número de vagas para 60 e lotou novamente. Teve gente que ficou para fora da disciplina, inclusive. Foi outra oportunidade de a gente conhecer gente nova, chamar para o grupo. Nessas atividades que a gente vai fazendo, a gente tenta chamar mais gente. Então, você está chamando alguém para o terço, a pessoa do terço entra no grupo. A pessoa foi para uma palestra específica porque tem interesse, sei lá, já teve palestra sobre língua russa. Aí bastante gente do curso de Relações Internacionais foi ver essa palestra. A gente já chama para a entidade. Teve uma palestra sobre xadrez aí do Gabriel, aí gente interessada no xadrez, talvez sem interesse em estudos clássicos em geral também, e a gente chama para a entidade. E assim a gente vai chamando e aumentando, sempre nesse intuito, né, de converter mais gente, trazer todo mundo para a igreja. Muito bom. Vocês falaram você acabou de falar da questão do latim e do grego, e como que muitos do grupo católico cursa filosofia, tem professores que vocês têm relação, tipo disciplinas de filosofia medieval ou antiga, que vocês acabam conhecendo os professores, vocês têm tipo uma ação, porque para trazer o latim e o grego, a questão clássica é meio
os estudos clássicos formais, né, acadêmicos, eles não... Parece que tá meio fraco, assim, na faculdade, né? Sim, isso é um problema grande no Brasil em geral, não sei se no mundo, né, mas já ouvi dizer que, inclusive, há editais procurando por professores especialistas em filosofia antiga, estudos clássicos em geral, né, pode ser línguas antigas, e a vaga não é preenchida porque está faltando especialista na área, então é um mercado aí que a gente, se Deus quiser, vai ocupar no futuro. Mas, respondendo a pergunta sobre alunos e professores de filosofia, alunos até há, sim, mas são poucos, porque é um curso não muito concorrido, não é um curso lotado, como eu disse. Então, isso se reflete na fraternidade também. A gente tem mais alunos das exatas, na verdade, do que das humanidades. Das humanidades, a gente tem mais gente de relações internacionais e economia, se não me engano. E de professores, a mesma coisa. A gente tem contato de 2 professores na FBC que nos ajudam, por exemplo, para reservar auditórios ou salas maiores para realizar nossos eventos. Nós precisamos da assinatura de um professor. Apesar de sermos uma entidade reconhecida, a gente consegue, com isso, reservar somente salas de aula, salas pequenas, para 30, 40 alunos. Para palestras maiores, atividades maiores, isso não dá conta, e aí nós precisamos da ajuda desses professores. Um deles é da matemática, que eu conheci cursando álgebra linear, e ele percebi que ele era católico, primeiro porque ele contou que já estudou com um padre, não lembro se foi o Marcelo Rossi, tenho quase certeza que sim. Ele estudou com o padre Marcelo Rossi, e num dia, era véspera de feriado, do feriado de finados, inclusive. Na véspera do feriado de finados, ele deu uma mensagenzinha para os alunos, sexta, não, sei lá, quarta, sexta não haverá aula, porque é feriado de finados, rezem pelos seus falecidos, mesmo que não tenham fé, é sempre bom lembrar deles, não sei o quê. Aí eu percebi, talvez ele seja católico, né? Aí eu conversei com ele disse que não ia mais tanto à igreja, porque ele já está bem velhinho, está à véspera de aposentar. Que bom, né? Merecido descanso. Mas também não tem, infelizmente, ido sempre à missa, também por conta disso. Mas que ele já foi, sim, católico, ainda se considera católico. Apesar disso, ele sempre está nos ajudando. Tem outro professor que se disponibilizou a ajudar a gente agora também. Então, sim, professores e funcionários, né? Funcionários também que nos ajudam. Mas da filosofia mesmo, não, ninguém ainda. Ainda, né? Quem sabe no futuro. Ótimo. E, assim, no grupo, primeiramente, vocês acham que no Brasil, não sei se a conversão de vocês veio, de fato, na idade mais adulta, né? Mas depois lá dos 18 anos, ou vocês sempre tiveram na igreja? Porque, no meu caso, eu fui batizado, crismado, mas aí depois quando vem o ensino médio, a gente acaba se afastando, né? E depois de um tempo já na faculdade, eu retornei à igreja, graças a Deus, e voltei aos sacramentos. Vocês acham que no Brasil existe um retorno à igreja, ou é algo mais de bolha mesmo, que por acaso a gente está se encontrando e isso sempre aconteceu? Isso, só complementando, isso reflete coincidiu o crescimento do grupo e de aparecer um grupo católico numa faculdade, que era uma coisa que eu não poderia imaginar, ou ninguém poderia imaginar algum tempo atrás. Então, indo por partes, a minha conversão foi depois de adulto também. Eu fui batizado, fui crismado, mas acabei me afastando, e com 18 anos que eu comecei a voltar. Não foi de uma hora para outra, mas eu comecei a frequentar os sacramentos, comecei a voltar para a igreja. E assim, sim, eu acredito que sim, o Brasil está tendo uma retomada católica ultimamente. Inclusive, quem fala disso é o Guilherme Freire, ele tem um vídeo falando disso. E talvez sim, talvez a Thomas More tenha surgido como parte dessa retomada católica.
talvez não diria que ela vai conduzir, vai tomar a frente, mas espero que surjam outros grupos assim, outras universidades. Espero sim que a São Tomás More influencie outros grupos, influencie outros lugares como um modelo, como algo a ser seguido, mas sim, eu creio que está tendo uma retomada católica no Brasil, eu creio, se Deus quiser, vai continuar firme, se Deus quiser, vai continuar crescendo, e nós estamos tentando fazer a nossa parte, estamos tentando, no grupo, na universidade que nós temos, estamos tentando conduzir esses valores no grupo, estamos tentando ser bons católicos. Então, se em cada universidade tiver um grupo assim, o futuro que o Brasil espera é muito, muito glorioso. Sim, sim. Pelo que a gente consegue observar, né, pelo menos minha impressão é de que o número de católicos vem aumentando, principalmente entre os jovens, porque a gente está procurando uma coisa diferente do que a gente encontra no mundo, né? Então, essas novas conversões são conversões reais. A gente vê, sei lá, se você olha os dados do censo, o número de evangélicos parece que estagnou, se não me engano, e de cristãos em geral, de católicos também. Então, se você olha para a estatística, parece que não está crescendo o catolicismo. Mas o que a gente observa de verdade é que talvez as pessoas que diziam que eram católicas estão só deixando de dizer que eram, mas elas já não praticavam a religião antes. Agora, essas novas conversões são católicos de verdade, as pessoas que... um jovem não vai se dizer católico à toa, né? Não é uma coisa, não vai te dar status, não vai te dar nada. Então, pelo menos essas novas conversões são conversões genuínas, né? São pessoas que estão praticando a fé, realmente frequentam os sacramentos, buscam se aprofundar na doutrina, no estudo da igreja. É diferente daquele dado inflado que a gente tinha antes de um número grande de católicos, mas um número pequeno de quem frequenta a missa, de quem se confessa pelo menos uma vez ao ano, como manda a igreja. Então, mesmo que depois tentem te apontar dados de que não, o número de católicos está diminuindo, é só você observar a realidade. Né? Você observa a realidade e vê que, sim, as pessoas estão se convertendo. É uma conversão talvez lenta, gradual. Não sei se... Não sou tão otimista, para ser sincero, quanto a isso. Né? Não acho que está tendo uma conversão massiva, né, dos jovens, mas que está tendo, sim. Isso sim. Sem dúvidas, está ocorrendo. Eu acho que devagar, mais devagar do que alguns diriam, mas o que está acontecendo está. Sim, sim. E dentro disso, do que vocês falaram, né? Vocês buscam estudos clássicos e frequentam paróquias mais tradicionais, né? Então, acredito que a maioria de vocês tem esse carisma mais tradicional. Dentro do grupo, desde 2023 para cá, existiram ou existem ainda participantes mais de outros carismas, de carismas diferentes? E se existe, como que é a relação de vocês lá? Sim, existem tradicionalistas, existem carismáticos, assim, nós nos posicionamos como um grupo de estudos clássicos, um grupo católico. Mas não nos posicionamos como um grupo católico tradicionalista, um grupo católico carismático, católico e pronto. Se você é carismático e quer participar, beleza. Se você é tradicionalista e quer participar, também é bem-vindo. Mas, por exemplo, se algum carismático quer estabelecer um grupo de oração nos moldes da RCC. Não, a gente não vai fazer isso até porque a maioria dos administradores tem esse aspecto mais tradicionalista. Se alguém totalmente tradicionalista entra também e quer fazer algo junto com os padres da Fraternidade São Pio X, a gente também fica meio com o pé atrás, porque
é um grupo católico, não um grupo pertencente a determinado nicho, um determinado grupinho. Então, nós nos posicionamos como um grupo católico, não um grupo de um carisma fechado assim, porque nós estamos abertos aos católicos da UFABC, não especificamente ao carismático, ao tradicionalista. Nós temos as nossas atividades, o terço, que todo católico deve rezar, deve saber rezar, o grupo de estudos, o grupo de estudos clássicos, que são atividades voltadas não diria voltadas exclusivamente ao público católico, mas que busca atrair esse público. Sim, inclusive há até protestantes no grupo, né? Sim. Pessoas das mais diversas vertentes. Já houve um ortodoxo, acredito que ele ainda está no grupo, mas talvez tenha se formado já na UFABC. Então, no próprio estatuto da fraternidade, a gente diz que aceitamos membros de qualquer crença. Mas claro que a gente quer trazer as pessoas para a verdade, para o catolicismo, que é onde a gente acredita que está toda a verdade, né? Mas talvez pelo próprio perfil do grupo, né, da entidade ser de estudos clássicos, voltada ao estudo da doutrina, isso atrai um certo público, que é esse público mais tradicional mesmo, né? Talvez pessoas que vivem um catolicismo mais moderno, digamos assim, não tenham tanto interesse nisso. Por isso que eles saem do grupo, alguns deles, outros se mantêm, mas vão mais... Onde eles mais participam é na oração do terço mesmo, ou nos nossos passeios, eventualmente. Mas nos estudos clássicos, nessas palestras, não é uma atividade que atrai tanto esse público. Então, por isso, surge esse perfil na nossa comunidade, né? Não foi uma coisa que a gente quis fazer propositadamente. Foi uma coisa que ocorreu naturalmente por conta do perfil das pessoas que se interessam por isso. Perfeito, perfeito. E, assim, o grupo tem crescido muito. Vocês que estão desde 2023, o que acha que para vocês foi um momento mais marcante, assim, e que vocês viram que realmente esse grupo está dando frutos? Tanto enquanto os participantes estão na faculdade, como fora dela. Não sei, talvez... Bom, vocês me dizem. Tem que pensar. Olha, eu, enquanto o Gabriel pensa, eu diria que foi realmente a oferta da disciplina de latim. Foi um momento bastante marcante. Ver não só obter a oferta da disciplina por parte da UFABC, né? A gente conseguir esse impacto a nível institucional mesmo. Mas depois, ver a procura que os alunos manifestaram em relação a esse estudo. Porque dessas 60 vagas preenchidas, sei lá, 10, 15 eram pessoas da nossa entidade. As outras 35, 40 pessoas eram realmente membros da comunidade acadêmica que tinham esse interesse no idioma e não tinham oportunidade de estudar, porque a UFABC simplesmente não ofertava, por algum motivo qualquer. A gente conseguiu essa oferta e foi um momento bastante marcante, assim, a gente conseguir ter esse impacto. Claro que houveram diversos outros. Então, sei lá, desde uma palestra lotada até, sei lá, formação de casais, pessoas conhecendo pela primeira vez uma missa no rito tradicional, conversões de protestantes, tudo isso é, claro, muito marcante para nós, né? Essa conversão de protestante também, bastante marcante. Mas esse impacto a nível institucional é uma coisa que para mim ficou bastante marcado assim. Se fosse para contar a história do São Thomas More, eu jamais deixaria de citar isso. Muito bom. Assim, desculpa. Não, muito bom. Se Deus quiser, vem a de grego também.
Assim, Sim, sim. na minha visão, a nível institucional, eu acho que sim, eu concordo com o que o Sandro falou, mas na minha visão, assim, enquanto grupo, não só no ambiente, não só na esfera institucional, toda vez que eu paro para pensar no grupo do terço, nós rezando o terço, no ambiente universitário, que é um ambiente totalmente, como a gente já falou, totalmente esquerdista, com várias coisas lá acontecendo que beiram a profanação, que beiram tudo que vai contra nossos valores, vai contra nosso Senhor Jesus Cristo. Nós rezando o terço no ambiente universitário é algo totalmente contra-revolucionário, totalmente contra tudo que eles querem, tudo que eles querem pregar. Mas assim, em suma, acho que a coisa mais importante que já teve assim, que eu vi, falei, nossa, isso assim, foi um, um ponto muito decisivo na história do grupo. É o Sandro, acho que foi ano passado que ele teve uma iniciativa muito bacana, que ele formou uma turma de catequese. Foi ano passado, Sandro, não foi? Ou foi esse ano? Sim, a turma foi ano passado, de catequese para eles ano passado, mas eles receberam os sacramentos, né? Tanto o batismo quanto o É. crisma esse ano. E assim, na minha visão, dificilmente, se não tivesse esse grupo, teria tido essa turma de catequese, dificilmente eles teriam recebido os sacramentos, do jeito que foi feito, pelo menos. Alguma hora ou outra, talvez eles recebessem, mas do modo que foi feito, eu fui em algumas aulas do Sandro, ele é um excelente catequista, um excelente professor, e foi feito na Greco-Melquita, que é uma eparquita aqui no Brasil, fica lá na Paulista, que eles receberam rito pelo rito tradicional melquita. Então foi algo muito importante na minha visão, muito legal assim de ver acontecendo, de saber que a São Tomás More teve algo no meio. Então, na minha visão, foi isso. Sem dúvidas. Inclusive, ganhei uma afiliada de batismo e uma afiliada de crisma, né? Sem dúvidas, essas coisas vão marcar nossa história, nossa vida para sempre. Nossa, é Então, coisas que impressionante, marcam nossa realmente. vida individual, quanto marcam a instituição FABC. Sim, sim. É realmente impressionante essa parte dos sacramentos, né? Do, do que vocês, tipo, se juntaram, acabaram influenciando as pessoas e elas viraram cristãos de fato. E eu acho que eu não tô, a pergunta, eu não tô inserido na pergunta, mas eu acho que eu concordo com o Gabriel, assim, da questão do, do terço na faculdade, em público, é realmente impressionante, assim. É algo que eu gostaria de ter vivido. E cara, o que vocês estão fazendo é realmente muito, muito bom, assim. Eu parabenizo muito. E para Sem, encerrar, não, diga. sem o terço, nada disso aconteceria, né? De fato, é o motor do grupo. De fato, se reza junto, né? Cresce junto. Assim como toda família, toda paróquia e assim por diante. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um episódio bem esperado por mim, particularmente. Eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais e também aproveitar e mandar um recado para outros estudantes universitários, outros grupos que talvez não tenham essa dimensão de vocês. O que vocês, o que vocês falariam para eles? E explicar a importância de ter esse trabalho, esse apostolado.
Primeiro de tudo, agradecer pela oportunidade, Gabriel. Obrigado por ter me convidado, pela presença de Sandro também, agradecer de novo. Para mim é sempre um prazer falar da Thomas More, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso. Desde 2023, quando o Paulo, o padrinho do Guilherme, me chamou para fazer parte do grupo, eu sabia que eu ia assumir uma responsabilidade enorme, sabia que eu tinha muito a fazer. Eu sei que um dia, porque eu sei que um dia eu vou prestar contas pelo que eu fiz, também pelo que eu deixei de fazer. E é uma oportunidade de não só construir obras maravilhosas, como nós falamos, mostrar esse lado da religião, mostrar o catolicismo para outras pessoas, trazer a outras pessoas a verdade, também as pessoas que já estão na verdade, trilharmos juntos um caminho. Eu falo isso, mas eu também tenho muito a crescer, eu também tenho muito a aprender. Eu faço tudo isso com a Thomas More, muita coisa eu não teria construído sem o grupo, sem as amizades que eu fiz, sem muita coisa que eu conheci dentro da Thomas More, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, sou muito grato ao grupo, sou muito grato às amizades que eu fiz, sou muito grato a Deus por ter conhecido todas essas pessoas. E rogo a Deus para que eu possa ajudar outras pessoas também, que eu possa conduzir o grupo, na verdade, no caminho certo. E o recado que eu deixo para outras pessoas se você é católico ou cristão e se sente sozinho na faculdade, muita gente também pensa assim, que eu sou católico, não vou ter nenhum grupo de amigos, não vou achar ninguém aqui, mas se você procurar fundo, você pode achar pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu, ou o próximo, pessoas que compartilham valores seus. Nós sabemos que em outras universidades tem grupos católicos também, às vezes grupos que compartilham valores com os nossos, grupos que são maiores que os nossos até. Então, meu recado é para essas pessoas procurarem outras pessoas que compartilham valores para tentar formar um grupo também, para tentar compartilhar a mensagem, compartilhar o evangelho, trazer outras pessoas à verdade, compartilhar esses valores, como eu disse. Então, assim como o Caio, o Guilherme, o Vitor, o Sandro fizeram no início, outras pessoas também podem fazer em outros grupos, em outras universidades. E a única coisa que te impede é você mesmo, porque a oportunidade está aí. E como eu disse, nosso Senhor um dia vai nos cobrar por tudo que nós fizemos e por tudo que nós deixamos de fazer. Então, eu penso muito nisso. E é no que eu me apoio bastante para refletir sobre as minhas ações. É isso. Perfeito. Perfeito. No mesmo espírito da recomendação do Gabriel, eu diria isso, né? Confie em Nossa Senhora, você que está se sentindo sozinho na sua universidade, e reze o terço e crie seu grupo. Há outros católicos na sua universidade, com certeza. Podem ser poucos, podem ser, sei lá, mais 3 pessoas, mas vão ser 3 pessoas que vão fazer bem na sua vida, né? Não é bom ser católico sozinho, é sempre bom ter companhia. Sempre as pessoas vão te ajudar, nem que seja nas orações dela, rezando por ti, mas também coisa que você nem imagina, problemas que você vai ter ainda, e ela vai te ajudar. Talvez seu melhor amigo esteja aí na universidade e você ainda nem sabe, uma futura afilhada, um futuro afilhado, sei lá, seu futuro esposo, sua futura esposa. Realmente, pessoas que você vai levar para a vida estão aí, e confie em Nossa Senhora. Uma coisa que eu lembro também que me marcou foi que quando o grupo estava aumentando bastante no começo, né, como eu comentei,
mas nessa mudança de quadrimestre, né, depois que houve um recesso de uma série para outra, o grupo parou de crescer tanto, assim, e a gente colocou nas intenções do terço que o grupo aumentasse. Na verdade, especificamente, mais católicos da FEBC encontrassem o grupo. No mesmo dia que a gente colocou isso na intenção, enquanto a gente rezava o terço em público, um rapaz veio conversar conosco. Né? Veio falar que, na verdade, nem foi pelo terço em si, mas que tinham passado uma atividade para ele, de uma tarefa como terapia, de conversar com pessoas desconhecidas, pessoas na faculdade. A psicóloga dele tinha passado. E ele veio conversar conosco e, por acaso, ele era católico. Nos encontrou assim, totalmente por acaso. Entrou no grupo, tá no grupo até hoje, inclusive. Não vou revelar o nome, claro. Mas Nossa Senhora ajuda, sabe? Ela sempre dá o jeito dela, cumpre suas promessas. As graças do terço são muito abundantes, né? Há livros e livros só sobre, por exemplo, indulgências que a gente recebe por rezar o terço. Né? Nossa Senhora dá muitas, muitas mais graças que nem é impossível listar. Então, cria seu grupo e reza que ele vai aumentar, você vai encontrar pessoas vão te encontrar, não depende só de você. Confie em Nossa Senhora que ela dá o jeito dela. Amém. É ela que guiaram vocês, né, até aqui. Ela que nos guia até aqui, né? E com certeza, através da oração, vai nos guiar até Cristo no céu. Sim. Então, novamente, muito obrigado a todos vocês. Foi um episódio muito especial. E fiquem com Deus. Tenham uma boa noite. Salve Maria. Amém. Salve Maria. Muito obrigado. Salve Maria. Muito obrigado.